Se liga no projetor do vídeo de hoje. A Everyco mandou esse modelo aqui para teste, é o HQ10W. É um projetor com suporte à entrada 4K, mas com resolução Full HD. Ele vai contar também com Bluetooth 5.0, ajuste automático, isso aqui é incrível. No momento que você apontar ele para projeção, ele vai automaticamente ajustar o foco e o keystone, que é o formato de projeção. Se ele estiver um pouco mais pro lado, ele ajusta isso aí sozinho. A gente vai contar também com dois alto-falantes de 7 watts, suporte a Wi-Fi 2.4 e 5.0, isso aí é um pouco diferente, hein? Se conectando numa rede 5.0, corre menos risco de você sofrer ali uma limitação na transferência de dados para streaming. Muito bom. Então vamos lá fazer um unboxing dessa criança que tem mais coisa ainda. Tem muito frufru, ó, só soltar aqui que já era. Super bem protegido aqui. Tirar aqui o nosso projetor, que é bem pesado, inclusive, hein? Manualzinho do usuário pra tu limpar a bunda. Que deselegante. Um cabo HDMI, controlezinho remoto padrão e a fonte aqui pra tu ligar o criança na tomada. Esse é um dos primeiros projetores que eu vejo, desses mais acessíveis, que vai contar com um design, cara, que beira projetores profissionais. Isso é bem legal. Dá pra perceber o cuidado que a Everyco tomou na hora de projetar isso daqui, tá incrível. Aqui na parte de trás vocês vão ter uma entrada RJ45, caso você não queira ficar totalmente dependente do Wi-Fi. Duas entradas USB-A, que eu não sei se é 3.0, pela cor não dá pra dizer, tá? Porque não tá azul, então fica aí em aberto. Não sei. Duas entradas HDMI, uma saída pra fone de ouvido e uma entradinha aqui, um receptor de infravermelho, talvez? Inclusive o mesmo receptor vai estar aqui na frente também, ó, pro controle remoto. Tirando essa proteção aqui, vocês conseguem ver a lente. E nesse caso aqui, a saída de brilho é de até 26.000 lumens, que é importante que você não confunda com anti-lumens, tá? Eu espero ter pronunciado corretamente. Nesse caso aqui, ele vai contar com 1.200, que é o suficiente para uso doméstico. Além do mais, ele tem uma vida útil de 50.000 horas de projeção sem você precisar trocar a lâmpada. Mas quando for precisar trocar a lâmpada, eu acho que é mais fácil você comprar outro projetor, tá? Honestamente. 50.000 horas também vai demorar um pouquinho, né? Sejamos honestos. É verdade. Esse modelo aqui vai contar com um contraste de 20.000 para 1, que significa que os pretos vão estar um pouco mais profundos e os brancos bem iluminados. É óbvio, gente, que a gente não tá falando de uma tela, tá? É um projetor que não vai conseguir te entregar pretos absolutos, é um DLP. Mas ainda assim ele tem uma boa separação de cores, o que pode trazer uma experiência legal em filmes e séries. Eles estão deixando a gente sonhar! Aqui na parte de baixo a gente tem uma pecinha giratória que deve ser para você aumentar um pouquinho o ângulo, né, de inclinação aqui na hora que ele for projetar. E eles também colocaram isso daqui, ó, que eles pedem pra gente tirar pra fazer limpeza regularmente, mas eu não consigo, eu não tenho unha. Provavelmente é a saída aqui de ventilação pra evitar que ele superaqueça. Isso deve acumular uma poeira aqui, vale a pena você limpar isso com frequência. Agora imagina um segundo você usar um projetor desse pra jogar pro telão em até 200 polegadas um vídeo seu super bem editado. Essa é a proposta do patrocinador desse vídeo, que é o Filmora. Ele tá chegando na sua 14ª versão com funcionalidades excelentes pra quem quer usar inteligência artificial nos vídeos. Você vai contar com uma gama de funcionalidades ligadas à inteligência artificial que é enorme, mas nesse caso aqui a Filmora pediu para apresentar para vocês uma em específico, que vai ajudar você a criar vídeos sensacionais com base unicamente em áudio. Pois é, enquanto a gente tem algumas ferramentas como o Premiere e o CapCut, que são muito boas, mas não possuem um recurso específico para poder automatizar essa conversão de áudio para vídeo, é justamente nesse ponto que o Filmora 14 se destaca. E para você criar o seu vídeo é super simples. No meu exemplo aqui, eu já tinha um conteúdo que era em vídeo, mas eu peguei só o áudio. Quando você abre o Filmora, você vai selecionar a opção áudio para vídeo, você vai carregar o seu conteúdo, pode escolher o estilo que seu vídeo tem que sair e logo em seguida você vai dizer em qual língua que tá o vídeo. No meu caso aqui, ele vai estar em português do Brasil e a gente já pode começar aqui o processo. Em mais ou menos 2 minutinhos o seu vídeo já vai estar pronto. Cara, o resultado é bem legal, bem interessante. Ele vai contar até mesmo com 10 estilos diferentes e personalizáveis, onde você pode tentar ali encaixar o padrão do seu conteúdo. E dentre as outras funcionalidades, você consegue inclusive fazer com que ele prepare cortes do seu conteúdo para vídeos que vão se encaixar ali num TikTok, num Shorts e tudo mais. De 30 a 180 segundos de maneira automática. Para quem tá aqui, ó, produzindo conteúdo diariamente e quer focar no ponto mais importante, que são vídeos mais longos, isso automatiza muito o seu trabalho e faz com que você consiga expandir um pouco mais o seu público. Então o link para você baixar o Filmora 14 e testar vai estar bem aqui na descrição. Agora só falta a gente testar, né? Bora! Eu comprei uma tela bem pequenininha para testar aqui o projetor. Pouco exagero da minha parte, tá? Eu sou rica! Nesse caso aqui, vocês estão vendo 120 polegadas. Se eu afastasse um pouco mais o projetor, a gente poderia chegar até 200 polegadas com foco tranquilo. Pelo menos é isso que a marca anuncia. Mas aí rolou uma pequena limitação de espaço, beleza. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Vamos lá pro menu principal. Essa interface que vocês estão vendo aqui é do Android 12. O projetor também vai contar com 2 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. O sistema, cara, ele é bem fluido, mas a tradução é meia boca. Isso fica um pouco mais evidente quando você vem aqui para a parte das configurações
notificações, e aqui ao invés de ele botar agenda, calendário, ele bota encontro, por exemplo. Mas, ok, não é o pior dos casos. Tá bom. Como eu já tinha feito aqui os ajustes antes de eu começar a gravar, me incomodou um pouco o fato da projeção automática não ser tão boa quanto a marca anuncia pra gente. Complicou. Vai funcionar? Vai, sem problema. Mas com certeza poderia ser melhor, tá? O enquadramento não fica tão bom, então o ideal é vocês virem aqui no menu de projeção. O foco até que é bom, tá? O foco é maneiro, é mais os cantos ali que não ficam muito bem. Eu também não sei se pode ser, de repente, uma limitação aqui com relação ao painel que eu comprei, né? Já que ele não é uma parede. Mas aí, ó, a minha indicação pra vocês é vir nesse menu aqui, correção manual da escala. Assim você pode ir canto por canto, chegar pra cima, pra baixo, pros lados, enfim. Não ache estranho se o ajuste automático não funcionar de primeira. Inclusive, eles colocaram um botão do foco, ó, bem aqui no controle, esse botão do meio. Se você apertar, ele vai entrar no ajuste automático mais uma vez, então se você já tiver feito o ajuste, não aperte. Agora, se você precisar realmente mexer no foco, você vai nesse botão aqui direto no controle, evita de ter que ficar indo em todos os menus. Aqui tem informação. Voltando aqui para a parte da navegação, eu só coloquei o YouTube aqui para poder ver se fluía bem aqui o sistema. E eu acho que é bacana. O conselho mesmo fica para você conectar uma tela externa, um notebook, um celular, enfim, na entrada HDMI, para você não ter que depender do sistema interno do projetor. Mas se você precisar, vai ser fluido, tá tranquilo. Sucesso total. Apesar da resolução ser em Full HD, eu acho até tranquilo a qualidade aqui da imagem, né, da projeção. Vou só lembrar vocês que apesar da marca anunciar o 4K, quer dizer que ele é compatível com a entrada em 4K. Não necessariamente a resolução do que você tá vendo vai ser em 4K, ela vai ficar no Full HD. Apesar disso, eu achei bem detalhado, vocês podem ver aqui, eu vou botar um vídeo aqui do canal. Eu tô com a caixa de som conectada aqui, tá? JBL Boombox 3, e ó, dá pra ver que flui muito bem. Que vai crescendo em termos de potência. A gente começa no modelo. E por que eu conectei a minha caixa de som aqui, a JBL Boombox 3? Porque apesar da gente ter dois alto-falantes ali, né? Eu falei pra vocês enquanto tava ali na mesa, são dois alto-falantes de 7 watts cada um. Vai funcionar, tá? Bacana, mas não é o ideal. Já que a gente tá contando ali com Bluetooth 5.0, conecta uma caixa de som que vai ser bem melhor pra você. Você vai conseguir ter uma experiência de uso melhor. Você tá numa tela de 120 polegadas, com a caixinha de som de 7 watts ali, meio neurose, né? Então conecta numa caixa de som que vai ser melhor pra tu. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Agora vamos passar aqui pra conexão HDMI. Nesse caso eu tô com o meu MacBook Air conectado aqui no projetor, e o que vocês estão vendo ali agora é a minha segunda tela. Ou seja, eu posso vir aqui, usar o meu computador normal direto por aqui se eu quiser. Não dá pra notar nenhum delay aqui entre a tela e a segunda tela, tá de boa. Ou eu posso simplesmente organizar o que eu tenho pra organizar na tela aqui do MacBook e depois jogar pro projetor. Honestamente, eu acho que flui mais você usar dessa maneira aqui, com o computador, pra você exibir um filme, qualquer outra coisa. O MacBook Air, se eu não me engano, tá jogando aqui, inclusive, a saída de vídeo em 4K. Se eu não me engano, é nativo nesse MacBook, e o projetor transforma isso em 1080 e joga o que você tá vendo ali. Mas como a gente tá no computador, né, tudo vai mais rápido, porque o que você precisa ter acesso tá no clique do mouse e não no botão de controle remoto. Então aqui, ó, já tô no meu canal, eu escolho o que eu quero assistir, vou selecionar aqui o vídeo do DJI. Eu acho que no meu MacBook eu não tô conseguindo jogar o som via HDMI, então eu vou deixar no alto-falante do próprio MacBook. Senão você pode também conectar o aparelho de saída de vídeo direto na sua caixa de som, não precisar passar pelo Bluetooth ali do projetor. Mas aí para controlar aqui o vídeo, ó, fica muito melhor, a qualidade tão boa quanto no próprio projetor. E tá aí, cara, qualidade braba demais. É simplesmente genial. Vamos botar aqui um teste de cores aqui, ó, da LG OLED. É um pouco exagerado, né? Mas beleza. Tá aí. Se vocês forem considerar que eu ainda tô com uma fonte de iluminação vindo ali da minha porta, né, que eu não consigo fechar, infelizmente, o ambiente não tá totalmente escuro e eu acho que a qualidade tá sensacional, cara. Na boa, tá sensacional. Coisa mais linda. Pra ser honesto com vocês, eu diria até mesmo que passar por uma fonte externa, ao invés de usar o sistema Android 12 do próprio projetor, dá menos delay. Não é que seja uma coisa assim que vai incomodar o seu uso se você preferir passar pelo Android 12 do projetor. A gente tem ali 2 GB de RAM, ele joga a imagem legal aqui, é fluido e tudo mais, mas não é a mesma coisa do que você pegar uma fonte externa. E eu falei com vocês do contraste desse projetor, né? Apesar dos pretos não serem totalmente pretos, vocês podem ver a minha sombra aqui, ó. Ele joga luz preta pra cá. Eu ainda assim acho que tá bem legal, cara. Muito bacana. A separação de cores também tá bem legal. Honestamente, tirando ali as minhas poucas críticas com relação ao ajuste automático, à tradução que vocês viram ali na tela, eu consigo recomendar esse projetor aqui com tranquilidade, paz no coração. Aprovado. Então, se você se interessou no HQ10W, ele está disponível. Agradeçam a Everycom, tá? Porque vai estar disponível direto no Brasil.
No momento que eu tô gravando o vídeo, ainda não tá rolando nenhuma promoção do AliExpress, mas o mês de março é um mês de aniversário, então é bom você ficar ligado em cupom. Para isso você pode, inclusive, ó, ir lá nos grupos do WhatsApp ou do Telegram aqui do canal, que a gente vai estar cobrindo isso daí pra vocês. No momento de gravação, ele vai estar saindo por R$ 2.129, o que honestamente é perfeitamente coerente com esse tipo de projetor, mas com o cupom fica ainda melhor, né? Se quiser pagar mais barato, melhor ainda. É claro. Se você gostou desse vídeo, pode deixar um like por aqui, se inscreva no canal para você não perder nenhum outro tipo de conteúdo de review, de unboxing. Pode deixar um comentário também, meu patrão, se você quiser ajudar no engajamento do vídeo. E se eu te ajudei aqui na sua decisão de compra ou não do HQ10W, por que não tu me dá essa moral? Por que é isso? Aí eu até choro, não disse por onde. Ai, que delícia! No mais é isso, valeu, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!